Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti no Brasil, case da solução Unify, um case em faculdade, mas antes de apresentar o case, deixa eu rapidinho aí convidar vocês para os nossos grupos da comunidade, os nossos canais de suporte. Eu vou deixar o link de todos esses canais que eu estou mostrando aqui para vocês na descrição desse vídeo. O primeiro canal que a gente tem aqui é o Fórum em Português. O fórum ele tem todas as dúvidas que foram registradas aí ao longo dos últimos anos, então provavelmente se você tiver uma dúvida sobre Unify ou mesmo outras soluções da Ubiquiti, você vai encontrar no fórum. Só lembrando aí então que o fórum ele já não aceita mais novos cadastros, então se você quer interagir com o pessoal, com a comunidade, a gente sugere aí hoje que você entre no nosso grupo do Facebook, que é o grupo Ubiquiti Redes Unify, fazendo uma busca aí por esse nome você vai encontrar o grupo para participar. A gente também tem o blog de Unify no Brasil. O blog é a nossa base de conhecimento escrito hoje em português. A gente tem aqui cases de sucesso, artigos de produtos, com informações do portfólio e tudo mais, e acabei com os tutoriais de configuração da solução de forma escrita. E a gente tem aqui o nosso canal no YouTube também, onde você provavelmente está vendo esse vídeo. A gente tem uma quantidade bem grande hoje de conteúdo, desde videoaulas de fundamentos de Wi-Fi, até tutoriais de configuração. Ok? Então, muito bem, apresentados aí os canais, vamos para o case que eu quero mostrar hoje para vocês, deixar aqui tela cheia. A gente está falando aí então de um case da solução Unify em uma faculdade, uma escola que hoje oferece cursos de pós-graduação, que já está planejando aí a expansão das suas atividades para oferecer também cursos de graduação. Então a gente está falando aqui do Instituto Universitário do Rio de Janeiro, o IURJ. Hoje ele oferece, então, basicamente cursos de pós-graduação, principalmente stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado, mas eles estão aí viabilizando logo, expandindo a oferta de cursos também de graduação, para de fato aí serem faculdade oferecendo também cursos de graduação. O projeto que eu vou apresentar para vocês é mais um de uma rede totalmente Unify, 100% Unify, ou seja, tanto access points para Wi-Fi, como switches para infraestrutura cabeada, como o roteador lá para fazer na borda, fazendo o compartilhamento da conexão de internet, todos esses ativos, todos esses equipamentos, toda a infraestrutura de rede gerenciado no mesmo painel, que é o Software Unify Network, que é a nossa controladora centralizada e 100% gratuita. Esse é o grande apelo da solução Unify. Você tem lá um hardware com excelente desempenho, equivalente aos líderes de mercado, só que o grande diferencial é que a nossa solução de controladora de gerência em software é totalmente gratuita. E o projeto foi executado pela Senoidal Group, que é um integrador que atua lá no Rio de Janeiro, então executou esse projeto. No final a gente vai ver aqui depoimentos tanto do Instituto Universitário como do integrador. Tá? Então, falando aqui de equipamentos, o que eles utilizaram então nesse projeto? Bom, para prover cobertura Wi-Fi em todo o ambiente do Instituto Universitário, lá a gente vai ver daqui a pouco a planta, vocês vão ver que basicamente eles usaram um AP por sala de aula, já vou falar mais disso também na sequência. Então eles usaram 19 APs do modelo AP-SLite. O AP-SLite é o access point de entrada do portfólio Unify. Então ele tem lá o melhor custo-benefício, ele acaba sendo o AP mais barato. Se você tem lá alguma restrição de orçamento, ele é bastante interessante, mas mesmo ele sendo um AP de entrada, ele é suficiente, tem excelente desempenho para a grande maioria das aplicações que a gente vê, porque se a gente considerar o que a gente tem de características hoje de dispositivos clientes, no lado Wi-Fi, na maioria dos casos, um access point com as características do AC-Lite é mais do que suficiente para entregar excelente desempenho no Wi-Fi. O AP-AC-Lite ele é um access point dual band, Wi-Fi 5, então ele opera nas bandas de 2.4 e 5 GHz. A gente recomenda ele para até 60 clientes no AP. Claro que nominalmente, em termos de processamento e memória, esse access point aguenta mais do que isso, mas importante em projetos de Wi-Fi para a gente ter qualidade é seguir as boas práticas, e as boas práticas falam aí para a gente evitar pendurar muito mais do que 50, 60 clientes por AP para eu conseguir entregar melhor desempenho, tá? Então 19 o AP AC-Lite. Eles também usaram 5 switches Unify, 2 do modelo 16-150 watts, que são switches PoE, ou seja, Power over Ethernet. O interessante dos switches PoE é que através do próprio cabo de rede você já faz a alimentação dos access points.
Então você não precisa ter um cabo de força a mais por AP, uma fonte a mais por AP, um lance de cabo a mais por AP, porque você vai da fonte, né, do injetor, ter um cabo saindo para o switch e outro cabo para o AP, você elimina tudo isso, um cabo de força, um injetor e um lance a mais de cabo, pelo próprio cabo de rede que vai sair do switch ou do seu patch panel e vai até o access point e já vai alimentar o equipamento. Então os 19 APs, o AP e a C-Lite foram alimentados por switches PoE e eles também utilizaram 3 outros switches Unify não PoE do modelo S24 para as máquinas cabeadas, por exemplo, no laboratório de informática, né? Então as demais demandas ali para conexão cabeada eles usaram também switches Unify. E para compartilhar, receber o link da operadora e compartilhar a conexão de internet com a infraestrutura cabeada e com a infraestrutura Wi-Fi, eles usaram o Unify Security Gateway, o SG do modelo de entrada para até 200 clientes, mas eles já estão planejando a troca desse equipamento por um SG Pro ou por um UDM Pro, né? Qual a grande vantagem dessa solução aqui, de usar a sua infraestrutura de rede totalmente Unify? É isso que vocês estão vendo nessa tela direita aqui, na tela superior, que é o dashboard do software Unify, e aqui na tela inferior, que é a relação de devices, né? O software Unify, a controladora, ele é um software gratuito, mas eu vou mostrar para vocês aqui na sequência também que existe uma appliance, né, a controladora em hardware, em que você tem esse software pré-instalado dentro de um mini computador, de um mini servidor, vou falar mais dele aqui na sequência, tá? E esse software, ele vai permitir que você faça toda a gerência da sua infraestrutura de rede sem que você tenha que ter diferentes interfaces de rede autônomas por dispositivos. Então você não tem uma interface para cada um dos APs, uma outra interface diferente para cada um dos switches, uma outra interface para roteador, não. Tudo centralizado aqui na interface de gerência da controladora. Então aqui a gente vê os 19 APs, né, você tem a identificação por localização, você pode ter a disposição, a visão desses APs dispostos na planta do local, vou mostrar isso no próximo slide, isso facilita demais a gerência, né? Você pode simplesmente abrir a planta, clicar num AP e abrir a interface de gerência exclusiva daquele AP. A mesma coisa que a gente tem aqui para os APs no Wi-Fi, a gente tem para switches no cabeado, aqui a gente vê, ó, os 5 switches que eles usaram e também o roteador, o SG, lá compartilhando a conexão de internet. Então, uma única gerência totalmente integrada e que o integrador pode gerenciar remotamente, isso a partir do serviço gratuito da nuvem híbrida da Ubiquiti ou mesmo através do app no celular, tanto o integrador como o próprio cliente dele, né? O integrador pode dar só status, aí, visualização da saúde da rede para o cliente, ou eventualmente se ele quiser só fazer o projeto e entregar a gerência para o cliente, você pode determinar o modelo de negócio que você quer trabalhar. Aqui no dashboard superior a gente vê aí, então a visão resumida, né, da infraestrutura, então a gente vê os 19 APs, os 5 switches, aqui o roteador em termos de utilização de processamento e de utilização da banda de internet contratada, então você consegue acompanhar a evolução da sua rede, né, e aqui você tem todos os devices, você não precisa mais ter um inventário, um controle de IPs, de gerência desses ativos, porque você não vai mais fazer a configuração deles por IP. Claro que a rede por baixo é toda TCP/IP, então continua existindo IP, mas para sua gerência basta você simplesmente clicar na interface, que você vai ter aí todo o controle simplificado. Mais uma vez, esse software é totalmente gratuito. Você pode pegar, baixar esse software e instalar num servidor qualquer do seu ambiente. Se você não quiser ter que dedicar uma máquina, um servidor, para instalar esse software, ou mesmo uma VM em nuvem, se você não quiser o ônus de ter que fazer a instalação do software, você tem a opção da controladora em hardware, em appliance. Por exemplo, o CloudKey de primeira geração, esse equipamento que eu estou segurando aqui, ele é um mini servidor bastante barato, tem um custo-benefício bastante atrativo, né, algo em torno de R$600. É claro que esse preço ele oscila muito em função do dólar, mas é bem barato, abaixo de R$1.000 com certeza, algo em torno de R$600, R$700. Ele é um mini servidor, então ele é um computador que tem um processador robusto, quad-core, ele é alimentado via PoE, pela própria interface de rede. Se você não tiver switch PoE, não tem problema, ele tem a opção de alimentação via USB, micro USB nos modelos mais antigos, USB-C
nos modelos mais novos, tem aqui um slot para cartão de memória, para ficar os backups, né? E ele não consome quase nada de energia. Interessante do CloudKit de primeira geração, ele vai consumir lá só 5 watts, isso basicamente é nada, ele não tem uma interface de input-output tradicional, então não é uma tentação as pessoas mexerem nesse computador, ele vai estar escondido, fixado lá no seu rack, né, ou escondido numa bandeja. Já vou mostrar algumas fotos do rack que eles usaram nesse projeto e vocês vão ver isso. O CloudKit de primeira geração é recomendado para até 25 ativos Unify devices, né, switches, APs, ou 1000 clientes terminais. Cliente terminal é o smartphone, o tablet. Normalmente a gente sugere que vocês sigam essa recomendação de, no CloudKit de primeira geração, pendurar até 25 devices Unify, APs e switches, e no de segunda geração até 50. Então no projeto deles, eles têm menos do que 25 ativos, né, são 19 APs, 5 switches, então casa perfeitamente com o perfil desse equipamento. Eles usaram então o CloudKit como controladora Unify da rede deles, tá? Então uma rede 100% Unify mesmo, a controladora em appliance, os APs, os switches na infraestrutura cabeada, o roteador para compartilhar a internet, então eles têm toda essa gerência numa mesma interface. Isso, para quem é responsável pelo departamento de TI da instituição ou para o integrador que presta serviço para o cliente final, é um atrativo enorme, né? Agiliza demais o dia a dia de operação. Aqui uma figura da distribuição dos APs na planta, então essa é a planta do local. Se a gente pegar aqui e olhar para as salas de aula, aqui no lado esquerdo a gente tem as salas de aula e o laboratório de informática, a gente vê que basicamente eles seguiram o modelo de Wi-Fi per room, né, um AP por cômodo. Essa é uma estratégia bem interessante quando a gente tem ambientes com alta densidade, então sala de aula é comum, a gente está falando aí entre 30, 50 pessoas, vários dispositivos, muitas vezes um aluno tem 2 dispositivos, tem um laptop, um tablet, ou um laptop, um smartphone, ou um tablet, um smartphone, então a gente não recomenda que seja feito um projeto por área de cobertura com poucos APs, ou com AP compartilhados entre múltiplas salas, ou principalmente no corredor, gerando alta interferência um no outro. A gente normalmente recomenda algo nessa linha, né? Dependendo muito da parede, da atenuação que as paredes das salas têm entre si, um AP a cada 2 salas, um AP por sala, isso vai depender muito do ambiente, né? Com essa abordagem de projeto de um AP por sala de aula, fica muito fácil fazer um planejamento de canais em 5 GHz, a gente tem aí, usando os canais DFS, né, das bandas médias, 25 canais basicamente, fica muito fácil eu colocar canais não sobrepostos entre esses APs. Então a proximidade desses APs, o fato de eles estarem em salas vizinhas, né, muito próximos um dos outros, não é um problema em 5 GHz, porque a gente tem banda, a gente tem canais disponíveis para fazer um planejamento, uma alocação de canais de forma que um não interfira no outro. Isso não acontece em 2.4 GHz, então um cuidado que a gente sempre destaca aí com os nossos clientes, né, nos projetos de Wi-Fi, onde se usa um AP por sala de aula ou um AP por quarto em projetos de hospitalidade de hotéis, é o cuidado com o planejamento de canais em 2.4 GHz, porque em 2.4 GHz, como o sinal ultrapassa mais facilmente as paredes e alcança mais longe, com certeza você usar APs próximos assim vai gerar uma alta interferência muito grande entre esses APs, porque existem só 3 canais não sobrepostos que não geram interferência direta um no outro, que é um 6 e 11, fora a interferência natural, né, de outras redes concorrentes que já vai existir no ambiente. Então em 2.4 GHz a gente recomenda sempre que você desligue rádios 2.4 GHz de vários desses APs, porque não adianta nada você ter 2 APs muito próximos um do outro, os 2 operando no mesmo canal. Na verdade o efeito é o mesmo de você ter um único AP operando naquele canal, porque um AP vai estar refém da contenção do outro AP quando ele estiver se comunicando. Então um só vai poder falar por vez. O fato de eu ter 2 APs operando no mesmo canal não vai permitir que eu converse os 2 simultaneamente. Um vai ter que esperar o outro. Então em 2.4 GHz é comum a gente ter que desligar os rádios, porque APs muito próximos vão gerar esse problema. Em 5 GHz isso não é um problema, né? Só em projetos de alta densidade, em 5 GHz a gente recomenda o uso dos canais DFS, que o Wi-Fi é caráter secundário, né? Caráter primário são radares meteorológicos, mas o Wi-Fi, na maioria dos casos, vai funcionar muito bem com esses canais, principalmente WLAN, ambientes indoor. Então a gente recomenda para você ter mais canais, trabalhar com canais mais estreitos, 20 MHz, evitar o uso de canais de 40, principalmente 80, que não tem muito sentido em projetos corporativos, né? E aí você tem mais canais para fazer um planejamento de forma que um AP, o sinal de um não sobrepõe o de outro eventualmente no mesmo canal, se eu precisei usar
canais porque me faltaram opções a canais iguais. Se eu precisei colocar 36 aqui, isso provavelmente vai ser um problema, porque esses sinais eles vão se cruzar e isso vai gerar contenção. Então em 5 GHz a gente usa a banda média para ter mais opções de canais para conseguir com tranquilidade, com folga, num espaço desse, por exemplo, nessa área aqui, com esses 20 APs, 19 APs, ter canais de maneira que um não se sobreponha ao outro. Né? E quando for necessário reutilizar, fazer essa reutilização mais afastado possível. Né? Então, se aqui eu usei o canal 36 nesse AP, não usar de novo o canal 36 aqui que eu vou ter interferência. Se possível, não usar o canal 36 aqui onde eu posso ter interferência. Embora a banda de 5 GHz tenha dificuldade de atravessar paredes, né? Dificilmente vai atravessar mais do que 2 paredes, mas afastar o máximo possível essa reutilização de canais foi exatamente então, o que a gente vê aqui, né? Um AP por sala de aula, então um ambiente relativamente pequeno de área de cobertura, né? Diminuir a potência do AP também é importante, com um AP por sala de aula, pendurando aí a quantidade de 30, 50 clientes, até mais com tranquilidade, no caso, né, de um projeto com esse perfil. Então essa foi a disposição de APs que eles usaram. E aqui mais à direita a gente tem as áreas administrativas, a gente também vê como é que eles fizeram aí um bom plano de cobertura Wi-Fi. Isso aqui é um ambiente que está basicamente todo preenchido com Wi-Fi, né, bem distribuída aí a montagem aí dos APs. Algumas fotos, só para vocês terem uma ideia, uma foto aqui em sala de aula, uma outra aqui na recepção, tá? Então todos os APs do modelo Lite. Do rack, foto do rack, aqui a gente vê switches Unify. Uma outra foto do rack em que a gente vê o Cloud Key, eles fixaram o Cloud Key aqui na régua cega, né? Na régua de espaçamento entre os equipamentos, ó. Então isso é uma opção também, você também pode deixar numa bandeja, enfim, aí vai do seu projeto. E para fechar, 2 depoimentos, um da doutora Carla Trindade, que é diretora-geral lá do IURJ, ela diz o seguinte, ó, que hoje, né, a educação e tecnologia cada vez mais estão integradas e oferecer rede Wi-Fi de qualidade para alunos, professores e funcionários é essencial hoje em dia, ninguém tem dúvida disso, né? Principalmente aí em tempos de conexão remota, né, oferta de ensino EAD, com os sites físicos operando como um polo de suporte para esse ensino EAD, então o aluno vai querer levar lá os dispositivos móveis dele para fazer conexão móvel, ele não vai querer se prender num cabo, né? Hoje a praticidade do Wi-Fi é grande demais, e aí ela continua que foi uma excelente escolha ter optado aí pelos equipamentos Unify. Nossa rede ficou muito mais rápida, estável em relação ao que eles tinham na antiga sede. Então, cliente final feliz. Agora um depoimento do integrador, então um elemento intermediário, integrador que executou o projeto, o Pedro aqui, do Senoidal. Ele diz: com a mudança da sede da empresa e a criação de uma infraestrutura de TI totalmente nova, eles não poderiam aí perder a oportunidade de implantar a rede totalmente Unify. Ter o monitoramento e gerenciamento dos ativos de rede, tudo centralizado no painel do software Unify Network, é algo extremamente prático, pois configurações de toda a rede podem ser feitas de forma rápida, além de ficar fácil de fazer monitoramento e configuração de forma remota, que é aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Então, integrador satisfeito, elemento intermediário da cadeia também satisfeito com a solução. Quando o cliente final fica satisfeito, o integrador fica satisfeito, a gente como fabricante também fica satisfeito. E mais uma vez aqui os nossos canais de suporte, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então o case era esse, um abraço, tchau, tchau.